Pois é, o destino do Bolsonaro, ele está se definindo. E, nesse momento, o que está caminhando a passos mais largos do que a prisão, não estou dizendo que ele não vai ser preso em algum momento, mas o que está avançando a passos largos é a inelegibilidade, por 8 anos. E, se durante 8 anos nós temos o Bolsonaro fora do processo eleitoral, isso é um grande avanço para uma coisa que é importante para o Brasil, para a democracia brasileira, que é extinguir o bolsonarismo, né, como ideologia extremista, golpista, terrorista, isso tudo que nós vimos no dia 8. Né? E por que está caminhando a passos largos? Né? Bom, recapitulando, antes de falar por quê, olha, o Bolsonaro é investigado em 4 inquéritos criminais no STF, né? E agora ele é investigado, ele passou a ser investigado no inquérito sobre os atos antidemocráticos, que pegou os atos antidemocráticos do passado, 7 de setembro de 21, 7 de setembro de 22 e outros mais, e incluiu o 8 de janeiro aí. Ele passou a ser investigado por decisão, a pedido da Procuradoria-Geral da República, porque, mesmo depois da tentativa de golpe, ele continuou questionando a legitimidade da eleição do Lula, fazendo vídeo e tudo mais, e por todas as inspirações que ele deu, né, aos golpistas ao longo de todo esse tempo. Agora, no TSE, ele responde a 15 ações de investigação judicial eleitoral, as chamadas AIGES, né? Ele responde a 15 ações eleitorais por todos os crimes que ele cometeu na campanha eleitoral. Há uma ação que já tramita, a uma dessas 15 AIGES, né, ação de investigação judicial eleitoral, que é aquela que investiga aquela reunião do Bolsonaro com vários embaixadores estrangeiros em 18 de julho, em que ele disse ao mundo, né, através de embaixadores de tantos países, que o nosso sistema eleitoral não presta, não é confiável e tal. Ou seja, ele foi desmoralizar o Brasil, desmoralizar o nosso sistema eleitoral, tentou desmoralizar diante do mundo, não conseguiu, ninguém deu crédito para ele, mas foi algo grave durante o processo e, possivelmente, a conclusão dessa ação será a inelegibilidade dele por 8 anos, que já era pedida por conta do crime da reunião com os embaixadores, né, e foi agora reunida, né, numa ação só. Por isso, ele caminha a passos largos para a inelegibilidade, porque essa ação não vai demorar. O ministro lá, o ministro Benedito Gonçalves, deu prazo de 3 dias para ele se pronunciar. Portanto, ainda essa semana, o Bolsonaro, através de seus advogados, tem que se pronunciar sobre a minuta do golpe, né? Lá nos autos do TSE. E depois disso, vai ter, em breve, uma decisão. Talvez a gente tenha muito rapidamente essa decisão sobre a inelegibilidade. Agora, a prisão não é só um cálculo político. Se o Bolsonaro for preso, nós vamos ter o acampamento Bolsonaro livre, sabe? Vai virar Marte, vai ter toda uma confusão. Isso só alimenta a divisão da sociedade, ao invés de promover qualquer tipo de pacificação. Isso é um cálculo político, mas não depende só de cálculo político, não depende disso, né? É preciso provar que o Bolsonaro, além de inspirar com seus discursos, teve alguma participação aí no tentativa de golpe do dia 8. E isso será mais complicado, né? Claro, o sigilo telefônico do Anderson Torres está sendo quebrado, mesmo ele tendo esquecido, entre aspas, o celular nos Estados Unidos, né? Mas através da nuvem, eles vão chegar a algumas conversas, algumas trocas de mensagem. Se tiver lá o Anderson Torres, o Bolsonaro, conversando sobre, olha, nós plantamos a bomba, viemos aqui para a Flórida, mas os nossos estão lá, né, e tal. Qualquer coisa assim é mais batom na cueca. Mas é mais complexo provar a culpa de participação direta. Então, eu acho que assim, o Bolsonaro vai acabar preso porque não são muitos crimes, né? Como também ele vai acabar preso porque são muitos crimes, vai acabar inelegível porque são muitos crimes eleitorais também. E com isso nós temos uma mudança muito grande no quadro político. Bolsonaro deixa de ser um ator, né? O PL já está retirando os flaps, já abdicou daquele projeto. Com o golpe, eles desistiram do projeto que eles estavam tocando, que era assim, Bolsonaro agora vai ser o líder da oposição ao governo Lula, vai viajar pelo país quando voltar do exterior, nós vamos bater no governo Lula toda vez que o governo Lula fizer alguma coisa que nós discordamos e tal. Esse projeto foi por água abaixo, porque o Bolsonaro agora virou um mero golpista, né? Isso muda o quadro político quando a gente tem um Bolsonaro sem perspectiva eleitoral. É tirar o bode da sala, né? Por isso é muito importante.
Não, eu ia falar que além do PL, que você citou aí, está na nossa manchete, que está na tela aí, ó, PL dá como certa a inelegibilidade do Bolsonaro por atentar contra a democracia, já vai tentando se afastar do Bolsonaro de alguma maneira. O próprio Arthur Lira, né, Tereza, que esse era o tema que você ia comentar também. O Arthur Lira já mandou dizer que ó, o Bolsonaro é um, eu sou outro, né? Então é mais um sinal, né? O Lira, né, gente, defendeu o Bolsonaro, o Lira sentou em cima dos processos de impeachment, mas é preciso recordar, por honestidade, que ele disse ao Bolsonaro certa vez: vamos com o senhor, quando ele se recusou a apoiar a volta do voto impresso, né? Que ele divergiu com do Bolsonaro ali e disse: vamos com o senhor até o limite da democracia. Né? Ou seja, ele falou uma frase que eu já não me lembro exatamente como, mas que era: comprar golpe a gente não vai. Né? Mas esse Lira, que já tinha recebido o apoio até do governo, do PT, para se reeleger, ele disse, saiu-se com essa frase: cada um que responda por seus atos, o meu CPF é um, o do presidente Bolsonaro é outro. Por outro lado, ele está defendendo ali. Ele está pedindo que esse deputado eleito, Abílio Brunini, seja punido, porque fez vídeos dizendo que não aconteceu nada lá na Câmara, sabe, minimizando tudo, mas saiu em defesa de outros deputados, que também estão com pedidos de investigação, como André Fernandes, a Clarissa Tesse, aquele Nicolas Ferreira, que recebeu um caminhão de votos lá em Minas e tal. Esses ele acha que não tem participação. Não sei. Aqui vê. Quem vai decidir isso é o Conselho de Ética. Mas o certo é que é o seguinte, essa coisa, o que eu quero chamar a atenção é o golpe teve um efeito tão forte sobre as instituições que ele está produzindo um novo Lira, por exemplo. Né? Nós vamos ter um presidente da Câmara bem diferente do que foi o outro, embora seja o mesmo homem.